Bem-vinda a mais um episódio do nosso podcast Base Firme. Eu sou Cláudia Amaral, ajudo mulheres a fazerem a gestão da própria empresa, da própria vida e do próprio tempo. Eu estou aqui acompanhada da Valquíria. Olá, meu nome é Valquíria, eu sou arquiteta de formação, ceramista de vocação e estou à frente da empresa Val que Faz. A gente hoje vai conversar a respeito de uma coisa que me chama muito a atenção quando eu conheço alguém, e a Valquíria comentou logo que ela chegou aqui em casa. Pontualidade. O quanto isso demonstra da personalidade da pessoa, do jeito da pessoa de lidar com a vida, do jeito da pessoa lidar com as confusões que acontecem na vida. O que você acha, Val? O que você acha que quer dizer uma pessoa que é não pontual? O que eu sinto é que a gente acabou realmente banalizando muito. Como a gente está muito em contato com todo mundo o tempo todo e tem essa questão do trânsito E a facilidade. E a facilidade de comunicação, as pessoas acabam só falando, tô atrasada. E o que eu acho que mais me pega não é nem tanto o atraso em si, mas é a resposta da pessoa ao fato dela estar atrasada. Se ela fica, putz, me desculpa, eu estava atrasada porque isso e aquilo aconteceu, ou se ela só acha que o seu tempo não é tão valioso quanto o dela, né? Hoje mesmo eu ouvi um post de um psicólogo falando sobre atraso, né? Falando que tem pessoas que têm o atraso como uma característica mesmo. Eu tinha uma amiga na adolescência que não dava para marcar com ela horário para fazer as coisas. A gente pegava trem para ir trabalhar e a gente se atrasava para o trem, né? Eu nunca me atrasava, mas eu me atrasava para o trem por causa dela. Várias histórias. Mas é da pessoa, né? E eu amava tanto essa amiga que eu realmente relevei, né? A gente tinha ali nossos 18, 19 anos e os compromissos eram poucos mesmo, né? Então eu realmente não tinha aquilo não tinha tanta importância para mim naquela época. Hoje seria inaceitável. Eu não me sujeito mais a isso. É claro que as pessoas podem se atrasar, é uma coisa natural, mas se tem uma coisa que me irrita profundamente, é você marcar uma imersão, um curso, qualquer coisa que seja com 10 pessoas, 5 pessoas, tem ali 4 pessoas, 8 pessoas, e a pessoa que é a responsável pelo horário fala assim, vamos dar mais 5 minutinhos para quem se atrasar? Isso me tira do sério num nível, porque eu falo assim, essas pessoas que estão atrasadas estão tendo mais valor do que eu que me programei e cheguei aqui no horário. Me tira do sério que a pessoa que, se for uma imersão, um curso, alguma coisa do tipo, perde ponto ali na hora para mim. Porque não tem como você se sujeitar ao tempo do outro. É claro, existem exceções. Mas vamos pensar no seguinte, vamos pensar nas companhias aéreas. Elas se atrasam, em geral, por causa de um escalonamento de atrasos. Em vários aeroportos do mundo acontece. E é uma coisa muito interconectada, né? É muito interconectado. Mas quando atrasa o seu voo, você não fica pistola. Você fica doido, né? E você está no seu direito de ficar doido. Principalmente quando acontece de não avisarem por quê, não explicarem o que aconteceu, não darem uma previsão de tempo. Tá bom. Só que quando acontece o contrário, o passageiro se atrasa, não existe chance. Se ele chegar depois que a porta fechou, acabou. Não vão abrir. Pode não ter acontecido nada dentro do avião, mas acabou. E eu acho que é o certo. Eu acho que isso é totalmente certo. Teve uma situação também, eu vou contar e depois eu te deixo contar o que você quiser. Você era pequena. A Valquíria, para quem não sabe, por acaso tenha chegado aqui de paraquedas, a Valquíria é minha filha. E eu a levei desde a primeira consulta numa mesma pediatra. E essa pediatra era muito conhecida na região em que nós morávamos, ela tinha muitos pacientes. Ela atendia ela e o marido dela no mesmo consultório. O consultório deles era criança saindo por tudo quanto era buraco. Era o caos. E ela sempre atrasava. Quando minha filha já estava ali com seus 12 anos, 12, 13 anos, eu tive que pegar a Valquíria na escola para levar para a consulta. E atrasou, questão de 15 minutos. Eu nunca fiquei lá com atraso de menos de 15 minutos. Era sempre 20, 25, 30 minutos, controlando criança, né? A recepcionista olhou para mim e falou assim, olha, você se atrasou muito. A doutora vai te atender só o tempo de um encaixe. Eu olhei para a recepcionista e falei, o quê?
Tá maluca? Ela só vai te atender, tipo, a consulta era de 30 minutos, ela vai te atender 10 minutos. Eu falei, você pode desmarcar, eu vou embora. Eu nunca mais voltei na médica. Nunca mais, depois de 12 anos. Porque eu achei aquilo de um descaso tão absoluto, um desrespeito tão grande, porque não era uma coisa que eu quis fazer ou que eu não me preocupei. Por 12 anos eu fui pontual. E ela não. E ela não. E era a mesma recepcionista, tá? A recepcionista conhecia pelo nome, me conhecia pelo nome, conhecia as crianças pelo nome, não é que novidade. Não. Ela me conhecia indo lá regularmente com a minha filha, todas as vacinas tomadas lá. E um atraso, eu falei, nunca mais eu volto. E sabe o que me deixou mais louca? A médica nunca entrou em contato comigo para saber por que eu tinha sumido. A gente tem muito uma relação desequilibrada muitas vezes entre cliente e fornecedor, vamos dizer assim, né? No caso, ela é uma fornecedora de serviços e você, paciente, é cliente, né? A gente sempre tem a questão de, tipo, o cliente sempre tem razão ou o cliente nunca tem razão. E é sempre muito o personagem cliente, o personagem fornecedor. E a gente esquece que, principalmente nesse caso, a gente não tá falando de entre duas multinacionais se comunicando entre si. São duas pessoas se comunicando entre si, se relacionando. E se uma relação de 12 anos. E se a gente não leva em consideração as nuances da vida de pessoas, é muito complicado realmente. Você comentou da sua amiga que sempre atrasava. O Bruno é uma pessoa que se atrasa. O meu namorado, que estamos juntos há 5 anos, é uma pessoa que se atrasa. E é uma coisa que eu minto pra ele. Eu falo, você mente o horário? Minto o horário pra ele. Falo, a gente tem que chegar lá a tal hora. Porque daí a gente chega na hora certa, que é meia hora depois, porque ele se atrasou. Que loucura! E eu simplesmente minto pra ele. E só que ele já pegou um pouco as mentiras. Então, às vezes, não funciona. Mas eu falo assim, Bruno, mas eu preciso, porque senão a gente vai chegar atrasado e eu não quero chegar atrasada. Porque eu não gosto. Então, eu deixo isso bem claro pra ele, que assim, não é uma coisa que eu gosto. Quando é coisa com a família dele, quando é coisa dele, daí ele tome o tempo que ele quiser pra fazer as coisas. Mas quando é coisa minha, que eu valorizo o tempo, o horário, que eu quero chegar numa hora específica, ou eu sou muito enfática sobre isso, e daí eu vou indo pro elevador, vou chamando o elevador, ele tá pondo o tênis, eu falo, tô indo embora. Você fica. Porque tem certas coisas que não dá. Mas é aquilo também. Nas coisas que são dele, eu deixo ele se atrasar o quanto que ele quiser. Esse post que eu vi, era um psicólogo e ele falava assim que, acho que Freud explicava que é um ato falho. E na verdade, não é que a pessoa se atrasou. A pessoa chegou no horário dela, porque ela não queria estar naquele lugar. Sim. Às vezes eu vejo que é o não querer, mas muitas vezes eu enxergo que é uma desconexão com o tempo. Então, eu tinha um colega que tinha essa desconexão com o tempo. É bem comum. Na época da faculdade, eu ia para a faculdade de carro e eu tinha um colega que morava praticamente na frente da minha casa. Então, eventualmente, eu dava carona para ele. Eu era assim, eu já era mãe. Eu fiz faculdade, uma boa parte da minha faculdade, a parte que eu fiz com esse colega, eu já era mãe. Imagina, se eu vou enrolar na faculdade. Imagina, acabou a aula. Tchau. E era assim, quando dava o tempo, eu já ia começando a arrumar ali, sem fazer muito alarde, porque eu acho feio também, mas eu já ia arrumando as coisas. Eu nunca deixava tudo muito espalhado. Mesmo tendo formação em arquitetura, eu não deixava a minha mesa espalhada. Era sempre tudo mais ou menos organizado. Então, quando dava 11 horas, que era a hora que acabava a aula, eu tava com a bolsa a tiracolo. Eu tava pronta. Cláudio, você me dá uma carona? Dou. Tô arrumando aqui. Ele ficava... E coisa de arquitetura não se arruma em 2 minutos. Mas ele não arrumava rapidinho. Essa é a questão. Tomava o tempo dele ainda. Ele fazia. Não tomava o tempo dele, tomava o seu tempo. Ele fazia, ele conversava, ele ia aqui, ele ia ali. E eu sempre, desde pequena, eu ficava pensando assim, o que as pessoas ficam fazendo na sala? O que as pessoas ficam fazendo na sala depois que acaba a aula? E era aquilo, nada. Eu falei, Deus me livre. Aí eu parei de dar carona pra ele. Eu falei, hoje não dá, hoje não dá, hoje não dá. Aí eu dava carona pra um outro colega que ele praticamente me ajudava a arrumar as coisas, porque ele também era pai. Ele ajudava a arrumar as coisas e a gente ia embora. Então, é muito a questão
mas esse rapaz era solteiro mesmo, né? Então, É no tempo dele. Eu vejo isso muito, não é exclusivo, de homens solteiros. Não só solteiros, homens. Porque eles estão... essa minha amiga era mulher solteira. Não, mas daí é adolescente. Que já não tem muito Mas eu acho que problema. ela continuou com problema até hoje, viu? Tudo bem, mas eu vejo muito mais constante raro, né? em homem. É. Porque é muito... o mundo é ao redor do umbigo dele. Eu lembro na escola, quando eu tava no ensino médio, a gente tinha uma política muito forte de porta fechada. No que tocou o intervalo, o professor entrou, fechou a porta, não entra mais ninguém. E daí, em uma certa época da escola, do cursinho, tinha professores, a maioria dos professores tinha isso, que era, eles tinham um tempo depois, eles, sei lá, davam um exercício pra gente fazer, ia lá, abria a porta, quem sobrava entrava, que bacana. fechava a porta de novo e não podia mais sair. Então tinha esse certo controle. Mas eu sinto que tem muito isso de permissividade também. Permissividade. Com pessoas que se atrasam, como se fosse, ai, coitado, se atrasou. Ai, coitado, se atrasou, cacete, né? Todo mundo tem um relógio no bolso, todo mundo tem acesso a todo o planejamento de coisas, e eu entendo. Ao Waze, né? Ao Waze, e eu não estou dizendo aqui, pelo amor de Deus, o meu pneu furou. Eu não estou dizendo aqui porque a pessoa vai, né? Mas eu mesma dei um exemplo de que eu, pontual, me atrasei. Atrasos acontecem. A gente não tá aqui dizendo que atrasos não acontecem. É o oposto. É o hábito de ter o atraso, né? E de acreditar que as outras pessoas elas têm que se adaptar ao seu estilo de vida. E as pessoas se adaptam. Eu já não falei que eu vou em curso e o pessoal fala, vou dar mais 5 minutinhos, mais 10 minutinhos pra quem se atrasou. E eu que tô aqui? Eu acho isso muito absurdo também. Eu acho que existem também casos específicos. Por exemplo, a gente tá fazendo um curso de História da Arte que começa às 7 horas da noite de segunda-feira. É um curso para pessoas empregadas gratuitos dado pela prefeitura. É o curso de quem quer estar ali. Acontece dessas pessoas que querem estar ali, terem saído do trabalho, ter que atravessar a cidade de ônibus e se atrasar. Então eu entendo a professora, neste caso, dar um pouquinho de um espacinho ali para as pessoas se atrasarem e ela começar a aula logo depois. 7h05, 7h10. Mas ao mesmo tempo, eu sinto que nesse tipo de caso, é válido colocar um momento não tão importante no começo. Mas que a pessoa que está lá possa usufruir. Então, tirar dúvidas, fazer uma revisão da aula anterior, fazer alguma discussão de alguma outra coisa que não seja necessariamente pertinente à aula, mas não deixar aquele tempo do tipo, vamos todos sentar aqui e esperar os nossos amigos atrasados. Sabe? Faz sentido. Preencher com alguma coisa útil, né? Se há alguma coisa que você vai fazer, eu dou oficinas de cerâmica. E a menos que a pessoa tenha me mandado mensagem, ou eu conheça a aluna e eu conheça a história dela, sei lá, eu tenho uma aluna que ela é recorrente, que ela tem um filho, uma criança pequena, bem pequena, tipo, não tem 2 anos de idade. E ela voltou pro mercado de trabalho há pouco tempo, então ela tá se reacostumando. A vida tá um caos, né? Exato. Então teve uma vez que ela já tinha me mandado mensagem que ela ia chegar um pouco atrasada, e eu falei, eu vou segurar um pouquinho pra ver se eu consigo dar a oficina começar todo mundo junto. Desde o começo pra ela. Porque eu conheço já aqui esse caso, ela já é uma cliente recorrente, mas não fico ali mexendo no celular nesse meio tempo. Eu converso com as minhas outras alunas, eu pergunto quem que já tem algum tipo de experiência, o que elas estão esperando, se elas têm alguma referência que elas querem fazer naquele momento, porque daí a gente usa esse... A aula tá começando, né? A aula tá começando, eu não estou fazendo tanto a parte expositiva naquele momento, porque eu tô esperando essa pessoa que já me avisou que ela tá com... Que alguém que vai fazer pela primeira vez não tenha como começar sem aquela primeira parte explicativa, né? Então... Mas aí que tá, a gente tá falando aqui principalmente das possibilidades, talvez porque nós sejamos pessoas muito pontuais, a gente tá falando que existe a possibilidade de se atrasar. Mas eu acho que o foco aqui, a gente podia falar dessas pessoas que não se comprometem com o horário, que realmente são pessoas que se atrasam. O exemplo dessa minha amiga da juventude mesmo. E ouvindo esse psicólogo hoje, ele falou assim, talvez a pessoa não queira estar ali. Então, porque ela se atrasava para tudo, então ela não quer estar em lugar nenhum. Então, será que ela não queria estar, tipo, existindo? Não, porque também não dá pra dizer, não quero estar no médico. Supera.
Você tem quantos anos de idade? Você é uma criança? Porque assim, quantas coisas do meu dia eu quero fazer? Ah, não, é a minoria, né? Nem 10% das coisas do meu dia são coisas que eu quero fazer. Não quero estar ali. É a Pareto, provavelmente 80-20. Provavelmente 20% você quer e 80% não. Não sei, não. Assim, a pessoa... eu vejo isso muito numa falta de comprometimento mesmo, né? O pessoal tem muito falta de comprometimento, de não querer se colocar numa posição de mínimo desconforto. Você não precisa tomar um banho de 45 minutos. Se você já olhou que você não tem 45 minutos para esse banho, sai com o cabelo num rabo de cavalo. Vá um pouco pior, mas não faça com que a outra pessoa lide com as consequências da sua desorganização. Eu acho que isso entra também num momento, quando a gente traz para a atualidade, numa justificativa de que... Porque na minha época era muito importante a gente ter. Então eu fui criada para ter as coisas, para comprar, para ter casa, para ter carro, para ter segurança financeira. Eu fui criada desse jeito. E não necessariamente pelos meus pais propriamente dito, mas a sociedade, né? Naquele momento falava sobre isso. A sociedade hoje em dia está falando muito sobre ser, né? E eu vejo um descolamento muito grande entre a realidade e o que a sociedade está plantando, que quem vende o ser já são milionários. Então, assim, é óbvio que a pessoa faz yoga às 11 horas da manhã porque ela tá com a vida ganha. Que é o que a gente pode falar também muito da questão de a gente exigir muito saúde mental das pessoas sem a pessoa ter dinheiro para comprar comida. Como que você quer que a pessoa tenha uma saúde mental que não fique deprimida? Que é esse discurso de muita superioridade, de descolamento mesmo da realidade, de achar que é muito uma vontade interna e não uma relação com complexa. A realidade, né? E aí eu vejo que essa coisa do ser, né? Então, eu trouxe, por exemplo, da yoga às 10, 11 horas da manhã, mas essa coisa do ser, da valorização individual exagerada, faz a pessoa falar assim, o meu horário é mais importante do que o horário do outro. Então, essa coisa que isso está acontecendo hoje em dia, que é diferente do que acontecia na minha época. Quando eu tinha meus 20, 30 anos, as pessoas ainda se atrasavam, mas não era uma coisa tão aceitável. Quem se atrasava ainda era mal visto. Hoje, quem chega no horário é estranho. Eu estive num evento social nesse fim de semana, em que o evento era em São Paulo, eu fui de São José para São Paulo, minha cunhada foi de Caraguá para São Paulo, fomos os únicos que chegamos a tempo. E a coisa foi tão caótica que o dono da casa, quando nós chegamos, a gente chegou um pouco atrasado, porque a gente já sabia que eles se atrasavam. O dono da casa falou assim, eu vou dar uma subidinha para tomar um banho. E o aniversariante, que não era o dono da casa, que a festa foi na casa de um deles e não era do aniversariante, chegou mais de uma hora depois que a gente chegou, com a comida. Então, pra que marcar horário? Fala, vamos fazer um negócio de tarde. Mas que horário de tarde? De tarde. Eu acho isso muito ilógico. Indelicado, né? Eu não vejo sentido de por que você, então, se deu ao trabalho de marcar um horário se você simplesmente vai ignorar ele. E o aniversariante chegou tarde, chegou com a comida e a gente tinha que vir embora, porque a gente tinha estrada para pegar. E tudo bem. E o mais doido de tudo, porque o aniversariante levou para casa do dono da casa, convidou os amigos dele também. Os amigos deles todos chegaram tarde. Então todo mundo já sabia que era para se atrasar. De novo, pra que marcar um horário então? Porque se não marcasse horário eu não iria. Sim, mas qual é a lógica de ver um horário? Porque eu entendo, quando eu tava na faculdade, a gente ia em festas que você compra, né? Você compra a festa pra ir. A gente fala, eu sempre tinha como planejamento, eu saio de casa na hora que a festa começa. Sim, porque é uma festa que não tem ninguém me esperando. Sou eu e os meus amigos, e a gente tá indo juntos, então não existe isso. A gente se encontrava antes, tudo certo. Então, e também era uma festa universitária, a coisa é mais bagunçada mesmo, né? Mas eu acho que o principal é ninguém está me esperando. É um evento que tá... É neutro, é tipo chegar num show. Se você chegar atrasado num show, a única pessoa que perde alguma coisa é você. Então, é muito isso. E daí eu ia numa festa e eu chegava
relativamente atrasada. Mas festa de amigos, assim, também tem a mesma situação. Eu chego quando a festa tá sendo montada, eu termino de ajudar a montar, eu fico lá esperando as coisas acontecerem. Eu sou a primeira a comer, o que pra mim é ótimo, que daí eu como e fico lá tranquila. Não precisa comer de novo, né? Mas assim, isso acontece com muita frequência. Com muita frequência. E eu sou muito enfática com os meus amigos, quando eu vou fazer alguma festa, eu vou fazer alguma coisa, eu falo assim, gente, pra chegar a tal hora. Não é, esse número não é uma sugestão. É pra vocês chegarem tal hora, porque eu tenho coisas planejadas. E eu lembro da festa de bodas de vocês, que vocês fizeram a cerimônia com hora muito marcada, e se a pessoa não chegasse até a hora que estava marcada, ficou do lado de fora da cerimônia. E tiveram pessoas que ficaram de fora da cerimônia. E ficou. E assim, zero constrangimento pra mim. Constrangimento pra pessoa que se atrasou. Se prepara. Sim. Porque... E aqui em casa eu também gosto muito de horário, né? Mas infelizmente existe um círculo que eles se atrasam. A casa tá pronta, a gente fica sentado esperando. Eu acho isso surreal. Realmente a coisa da pontualidade para mim... É muito descaso com o tempo alheio. Eu acho isso muito cruel. Eu vejo, tem uma frase que em inglês fica um pouco melhor, mas todo mundo quer viver num vilarejo, mas ninguém quer ser uma pessoa da vila. Muito bom. Então, assim, todo mundo quer que a comunidade entenda o ponto dele, e que a comunidade ajude, e que você seja bem amado, e que as coisas estejam prontas pra você, mas você não está pronto pra fazer a sua parte. Então, você comentou que lá antigamente tinha um pouco mais disso, eu falei assim, é porque a gente tem falta de comunismo. Mais ou menos isso. Mas não é necessariamente isso, né? É brincadeira esse ponto, mas o termo comunismo, né? O termo de estar em comunidade com as pessoas ao seu redor, de entender que você não está sozinho nessa comunidade, que as suas decisões têm sim impacto na vida da outra pessoa, mesmo que seja pequeno, mas existe uma reação em cadeia. Eu tô lembrando de casos em que eu cheguei pontualmente. Teve uma festa de criança em buffet que eu cheguei antes do aniversariante. Uhum. Teve uma festa que ela chegou tão antes que foi uma semana antes. Não, aí foram 2 vezes com a mesma amiga. É o caos da vida, mas acontece. Paciência. Na verdade, eu acho que o que fica muito sério aqui, o que fica muito marcado aqui com a gente, é que, para nós, a pontualidade é uma questão de civilidade. Né? Se você vive numa sociedade, se você é uma pessoa civilizada, o mínimo que você pode fazer é cumprir com as suas obrigações que você combinou. E se você combinou um horário, cumpra com o seu horário. É óbvio, aqui ninguém é doido de falar assim, ai, não pode atrasar nunca. Óbvio que vão acontecer coisas que vão te impedir de chegar no horário. Exceções. Que tem que se manter como exceções e não regras. Os 12 anos chegando pontualmente, e aí a única vez que eu me atrasei, eu teria uma consulta. E era uma consulta que eu tinha marcado há muito tempo, porque você já era grandinha, eu estava querendo fazer os exames de controle. Eu fiquei tão brava que eu fui embora. Peguei na sua mão, você ficou me olhando. Você lembra disso? Honestamente, não. Você ficou me olhando meio assustada, porque é difícil eu ficar brava, né? Eu acho que a conclusão aqui é muito com relação, ainda mais quando a gente fala de empreendedorismo, né? É muito com relação aos seus comprometimentos, né? Ao que você se compromete a fazer. E se você se comprometeu, principalmente se você tem uma marca atrás de você, se você tem uma imagem que você quer manter, se você se compromete a algo, seja a hora de início de um compromisso, ou uma meta, ou alguma coisa nesse sentido, você tem que cumprir. Você tem que fazer o seu máximo para cumprir e demonstrar que você está fazendo o seu máximo. Você não pode falar, ai, puxa, me atrasei porque aconteceu um imprevisto, sendo que você tem uma foto postada no bar meia hora antes, entendeu? Isso não demonstra que você realmente teve um esforço. Então, é entender que o comprometimento é um acordo social. Eu gostei muito disso que você falou, porque quando você vê uma pessoa que ela se atrasa com muita frequência, ela provavelmente também não tem pontualidade com ela mesma. Ela não consegue trazer as rotinas para ela mesma, a disciplina com relação às próprias necessidades, né? A atividade física que seja, a metas, como você mesma falou, e metas pessoais, não apenas metas profissionais, porque as metas profissionais, se a pessoa for empregada
o patrão que vai fazer. Se a pessoa for a patroa ali, puxa, é difícil você não ser comprometido na integridade, né? Em todos os âmbitos da vida. Então, eu acho que você trouxe uma coisa muito importante. A pessoa que não é pontual com os horários, muito provavelmente não é pontual com nada. Não é comprometida com nada, né? Com nada. E isso é muito triste, porque é só a partir do fazer cotidianamente, do fazer rotineiramente que as coisas acontecem, né? As coisas só se movimentam a partir do movimento, né? Tá interconectado, né? Acho que ficou bem claro que nós somos pessoas um pouco Pontuais. intolerantes com a falta de pontualidade. Sim. Então, se você marcar alguma coisa com a gente, procure ser pontual, porque é uma coisa que a gente vai reparar, e vou reparar de verdade. E se por acaso a gente marcar com você alguma coisa, nós seremos pontuais. Se não formos pontuais, é porque aconteceu alguma coisa efetivamente, não é uma coisa deliberada. E eu vejo que a pontualidade é uma característica muito positiva para qualquer um. Você não precisa ser metódico e duro com as coisas, não vamos para o lado oposto da coisa, vamos para pontualidade saudável, né? Concorda comigo? Eu acredito que existem pontualidades e pontualidades, né? Você combinar que você vai chegar às 3 horas na casa do seu amigo, você chegar às 3h05, é uma coisa. Né? Não é O elevador demorou, né? Você não foi não pontual ao chegar na casa de um compromisso, de alguma coisa leve, informal. 5 minutos de atraso não é atraso. Agora, eu considero você chegar na hora de um compromisso formal, você chegar atrasado. Eu acredito que você tem que chegar adiantado. Então, exatamente porque você estava prevendo esse tipo de imprevistos. Então, ter noção também de que existem pesos e medidas, mas compreender qual que é o seu nível de relação com a pessoa, qual que é o seu nível de comprometimento com aquela situação, para que esteja realmente alinhado. Eu tenho até uma história para contar sobre uma coisa muito importante e que eu cheguei muito atrasada e que terminou dando tudo muito certo. Eu estava indo para uma entrevista de emprego, um emprego que eu queria muito, e foi muito demorado. Eu mandei currículo, demoraram uns 3 meses para me chamar, era um processo seletivo longuíssimo, e a primeira entrevista já era uma dinâmica de grupo. E eu era muito longe, eu morava em São Paulo na época, era muito longe da minha casa. A gente morava na Zona Norte e era na ponta ali da Zona Sul, era no centro empresarial. Para quem conhece São Paulo já teve uma noção dessa distância. Era muito longe, muito longe. E a gente saiu, o Demetrios que me levou, porque eu falei assim, me leva, porque de repente eu não vou saber onde estacionar lá. Isso já tem 20 anos, tá, gente? Uns 22, 23 anos. Você tinha 5 anos, né? E aí o Demetrios me levou, e eu vendo no relógio, e naquela época não tinha celular, e eu vendo, vou me atrasar. Eu falei pro Demetrios, eu não sei se eu vou. Ele falou, Cláudia, vai e pede desculpas na hora que você entrar. E aí eu falei assim, putz, se eu falar desculpa na hora que eu for entrar, vou atrapalhar. Eu entrei, pedi desculpa, gente, sentei. E era uma dinâmica de grupo. E aí eu tive a oportunidade de, me apresentar. Mas eu cheguei bem uns 10, 15 minutos, eu cheguei muito atrasada. 10, 15 minutos nem é muito não, atrasado. Era muito, já tinha começado há uns 10, 15 minutos. Eu cheguei muito atrasada. Na hora que eu tive a oportunidade de me apresentar, eu olhei para as candidatas e falei, vocês me desculpem o meu atraso, porque realmente o trânsito foi piorando. Naquela época eu também não tinha Waze, era um guia que a gente abria um caderno, um livrinho assim, e a gente ia vendo o mapa. Era muito legal. Eu era muito boa em ver guia. E aí eu pedi desculpas para todo mundo e eu passei por essa etapa. E quando eu passei por essa etapa, a avaliadora olhou para mim e falou assim, você passou dessa etapa. Eu fiquei muito brava quando você chegou atrasada. E você passou dessa etapa pelo seu respeito pelas suas colegas e pela gente. Eu também fui bem na dinâmica, obviamente, né? Não foi só isso, não foi né? só isso, mas contribuiu. Contribuiu muito. Então, você se mostrar respeitoso por quem estava te esperando, mesmo que você se atrase, é um ponto muito importante. Agora, você ser sempre respeitoso e sempre se atrasar também não adianta, né? Que daí é não ser respeitoso, né? Eu acho que finalizamos aqui o nosso... Porque como eu me atrasei poucas vezes na minha vida, eu vou me lembrando das vezes que eu me atrasei. Então, é curioso isso.
Mas, de qualquer forma, encerramos o nosso podcast de hoje. Eu pergunto para a Valquíria onde que a gente consegue te encontrar, Val? Eu estou no Instagram, no TikTok e na internet mesmo, com o meu site, como Valquifaz, WALQUIFAZ. Eu sou Cláudia Amaral, nas redes sociais. Eu espero encontrar vocês lá e espero também que vocês nos sigam aqui no @basefirme para que a gente possa alcançar mais pessoas.